Bom dia a todos! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima terça-feira para todos. Hoje é dia 22 de novembro de 2022. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. E nesta terça-feira nós vamos dar então sequência à nossa maratona de leitura bíblica, caminhando aí para a conclusão do livro de 2 Crônicas, o livro das Crônicas, né? O segundo livro das Crônicas. Então, esperamos aí até o final dessa semana finalizarmos então mais um livro na nossa maratona bíblica. Hoje nós vamos falar dos capítulos 26, 27 e 28 de 2 Crônicas, e o tema do nosso devocional de hoje é 2 reis, 2 atitudes. Nós vamos contrastar, porque é isso que o cronista faz, 2 reis e suas respectivas atitudes. Deixe-me ler já 2 textos aqui para a gente poder já marcar o passo aqui, já para a gente poder entender como vai caminhar o nosso devocional de hoje. Eu quero ler 2 Crônicas 27:6 e depois 28:22. Então, 2 Crônicas 27:6 diz assim: Jotão tornou-se cada vez mais poderoso, pois andava firmemente segundo a vontade do Senhor, o seu Deus. Uau! Tornou-se cada vez mais poderoso, pois andava firmemente segundo a vontade do Senhor. E agora, 28:22 diz assim: mesmo nesta época em que andou por tantas dificuldades, o rei Acás tornou-se ainda mais infiel ao Senhor. Então, nós temos 2 personagens, Jotão e Acás, e as suas respectivas atitudes. Jotão, atitude de fidelidade, e Acás, atitude de infidelidade. E por que o cronista coloca esses dois ali, né? Óbvio que também seguindo uma lógica cronológica, porque Acás vem logo a seguir a Jotão, mas também existe uma ideia didática. É o contraste entre um rei que foi fiel e um rei que foi infiel. Aí você pode estar se perguntando, quais são as atitudes de fidelidade desses 2 reis? Quais foram as atitudes de fidelidade de Jotão? O que ele fez que mostrou fidelidade ao Senhor? E o que Acás fez que mostrou infidelidade ao Senhor? Bom, para poder responder essa pergunta, nós vamos ter que pensar um pouco sobre aquilo que os profetas exortavam Israel. O que os profetas, porque, por exemplo, Jotão, Acás viveram ali durante o período muito próximo, né, da vida de Isaías, de Daniel, de Jeremias, né? Estão mais ou menos ali por esses períodos, né? Talvez anos, por exemplo, Jeremias está muitos anos à frente, Isaías está alguns anos para trás, mas eles estão todos posicionados naquele período. Então dá para a gente, ao pensar um pouco sobre as exortações destes profetas, dá para a gente ter uma ideia do que seria essa fidelidade e essa infidelidade. E nós também temos todo o Novo Testamento e o restante da Bíblia que nos dão indícios do que é ser fiel e do que é ser infiel a Deus. Então, podemos pensar, por exemplo, que honrar a palavra de Deus em obediência, isso é um ato ou é uma atitude de fidelidade. E aqui a gente vai ver que um rei vivia em desobediência à palavra de Deus e outro rei vivia em obediência à palavra de Deus. Quando pensamos nos mandamentos do Senhor, quando pensamos na palavra de Deus, quando pensamos nas ordens expressas de Deus, normalmente nós temos uma tendência a tentar relativizar os mandamentos de Deus, ao tentar, às vezes, escapar dos mandamentos de Deus, mas a ideia dos mandamentos de Deus é exatamente um remédio contra o pecado, né? A palavra de Deus é o caminho de Deus, os mandamentos de Deus é o caminho de Deus para a solução dos nossos problemas. Então, se você pensar um pouco aí na perspectiva de Deus, ele tem uma humanidade que caiu em pecado e que, ao cair em pecado, ficou completamente
em caos, né, em destruição, andando em rota de colisão com o próprio Deus, e Deus precisa então restabelecer o caminho, uma espécie aí de mapa, né, de voltar ao caminho certo, uma espécie de GPS aí, né? E a maneira de Deus de fazer isso é deixar então os mandamentos para corrigir os problemas do homem. Sempre temos que lembrar que essencialmente o problema do homem é o problema de pecado. O problema do casamento, o problema do vício, o problema financeiro, enfim, o problema do homem essencialmente é um problema de pecado. E aí, quando a gente fala sempre em obedecer a Deus, eu sempre gosto de lembrar que isso pode ser muito mais prático do que a gente imagina. Sempre alguém me pergunta, pastor, como obedecer aos mandamentos de Deus? Como eu começo a obedecer os mandamentos de Deus? Bom, primeira coisa, os 10 mandamentos. Comece por eles. Os 10 mandamentos já vão marcar o passo de como vai ser. Então comece com os 10 mandamentos. Depois, avance um pouco mais e vai para o Sermão do Monte. Ali no Sermão do Monte também você vai encontrar maneiras de servir a Deus. E por último, aliás, maneiras de obedecer a Deus. E por último, os escritos dos apóstolos. Então, uma espécie de progressão aí de obediência. 10 mandamentos, Sermão do Monte e depois o ensino dos apóstolos. A segunda atitude que os profetas exortavam a nação, especialmente os reis naquela época, que provavelmente não, era o que fazia também os reis que eram fiéis ou os que eram infiéis que faziam o contrário, confiar no Senhor e em suas promessas. Os profetas sempre desafiavam os reis a confiar no Senhor. E aqui a gente tem um rei que confiou em Deus e outro rei que não confiou em Deus. E aí o resultado na vida de cada um deles ficou bem nítido. E ao ler os profetas e ao ler a história de Israel, a gente vai perceber exatamente que a chave de rompimento, o lugar de rompimento da nação de Israel é quando a nação deixa de confiar em Deus e passa a confiar em outros deuses e, em essência, confiar em si próprios, confiar na sua própria capacidade, e isso trouxe realmente destruição para a nação de Israel. Agora, quando a gente fala de confiar no Senhor e em suas promessas, duas coisas estão envolvidas aqui na prática, para a gente poder tentar aplicar essa confiança no Senhor e em suas promessas. Bom, primeiro, para confiar em Deus, eu preciso deixar outras confianças para trás. E nós sabemos que nós somos facilmente confiantes. Por exemplo, nós confiamos no dinheiro. Quer ver uma confiança? Para poder dar um exemplo claro, nós confiamos na saúde, aquela frase, né? Se tiver saúde, o resto vai. Isso é uma frase que demonstra uma confiança em algo que é bom essencialmente, que é saúde. Mas a frase deveria ser: se eu tiver o Senhor, o resto vai. Porque a confiança no Senhor é maior do que a confiança na saúde, por exemplo. E isso a gente pode espalhar por várias áreas da nossa própria vida, por vários lugares da nossa própria vida. Então, nós temos que deixar essas outras confianças para trás. Deixar as confianças que são vãs em coisas, às vezes, essencialmente boas, como eu acabei de citar o exemplo agora da saúde. Mas não só isso, não é deixar só as confianças para trás. Eu preciso também confiar em Deus ou confiar em Cristo para a sua obra de redenção. Então, o que é isso? Eu tenho que confiar que em Jesus eu sou justificado, eu tenho que confiar que em Jesus eu sou santificado, eu tenho que confiar que em Jesus houve uma mudança no meu status espiritual. Isso impacta toda a minha vida. Isso impacta, por exemplo, a minha identidade, a maneira como eu trato a minha identidade. Porque como nós normalmente tratamos a identidade? Se a pessoa tem baixa autoestima, então aumenta a autoestima dela. Diz que ela é muito boa, diz que ela é maravilhosa, que o poder de Deus está dentro dela e coisas afins. Qual é o problema nesse tipo de tratamento de uma pessoa com autoestima baixa? É que você vai causar um outro problema, que é a arrogância, o orgulho.
de achar que eu sou o centro da história, que o eu está no centro da história. E aí você, ao resolver um problema, você cria outro. Quando você confia em Cristo para a sua justificação, você sabe que você não é tão ruim, porque Deus morreu por você, então você trata a baixa autoestima baixa, dizendo o seguinte: Cristo morreu por mim. E você não pode ser orgulhoso, porque tudo que você tem foi Cristo que te deu. Então, confiar em Cristo é muito mais do que dizer eu confio em Cristo. A confiança em Jesus vai impactar todas as áreas da nossa vida. Eu dei um exemplo aqui na questão emocional, mas isso pode ser colocado ou pode ser aplicado em várias áreas da nossa própria vida. Aliás, em várias não, em todas as áreas da nossa vida. Então, confiar, deixar as confianças para trás e passar a confiar somente em Cristo. Talvez a pergunta que nós devemos fazer é: você confia que a obra de Cristo é suficiente para trazer saciedade, para trazer a saciedade que você busca? A obra de Cristo tem que ser suficiente para trazer saciedade. Se você for saciado na obra de Cristo, você começa então a confiar no Senhor. Bom, primeiro, obediência e honra à palavra, confiança no Senhor e na sua promessa. E terceiro, vida de devoção sincera. O que os profetas sempre exortavam o povo era com relação à vida religiosa marcada por hipocrisia. Uma vida religiosa que era da boca para fora, mas que não gerava resultados, que não gerava uma vida de fato, que não gerava uma mudança de vida de fato. Então, isso era sempre exortado pelos profetas, e a fidelidade ao Senhor é a marca, ou uma marca de alguém fiel ao Senhor, é uma vida de devoção sincera. E nesse sentido, a vida dos crentes deve ser, primeiro, fervorosa, ou seja, a vida do crente, a vida espiritual do crente deve ser marcada por profunda paixão, por profundo amor por Deus e por sua obra, mas também sincera, ou seja, eu não posso usar de hipocrisia durante essa vida, especialmente quando estou falando com Deus. Deus conhece cada detalhe da nossa vida. E altruísta, ela precisa ser uma vida espiritual que alcança outras pessoas no evangelismo, alcança outras pessoas no discipulado, alcança outras pessoas ao nosso redor. Então, a vida espiritual dos crentes deve ser fervorosa, sincera e altruísta, porque isso mostra fidelidade a Deus. Esse era o cenário. Temos 2 reis e 2 atitudes. Quais eram as atitudes que marcavam uma vida espiritual de fidelidade a Deus? Honra a palavra, confiança no Senhor e na promessa, vida devocional sincera. Moral da história, para nós já caminharmos aí para a conclusão. Qual é a moral da história? A fidelidade ao Senhor é uma marca indelével na vida dos crentes verdadeiros. Crentes verdadeiros têm uma marca. Essa marca, aliás, tem várias marcas, mas uma das marcas de um crente verdadeiro é que ele é fiel ao Senhor. Por quê? Porque involuntariamente, mesmo sem querer, eles vão manifestar a justiça que foi recebida na cruz. Eles vão manifestar aquilo que Jesus fez por eles na cruz do Calvário, mesmo que de maneira involuntária eles vão fazer isso, e essa é uma marca que acompanha todos os crentes. Agora, pensando em tudo isso, e talvez para a gente poder pensar em aplicar já o que acabamos de falar, ainda que durante a nossa conversa aqui a gente foi, de certa forma, aplicando, mas acho que o desafio aqui é pensar, né? Quem eu vou ser? Eu vou ser Jotão ou eu vou ser Acás?
2 reis aí, suas 2 atitudes. Jotão, fiel ao Senhor, experimentou a bonança e a bênção de Deus. Acás, infiel ao Senhor e experimentou dias de dor e dificuldade e experimentou revés na sua vida, muita dor na sua própria vida. Quem você quer ser? É óbvio que você vai dizer, não, eu quero ser como Jotão, eu quero experimentar a bênção de Deus. Pois bem, para experimentar a bênção de Deus, o caminho é honra a palavra, obediência à palavra de Deus, especialmente quando somos desafiados. Também confiança em Cristo, confiar que a obra de Cristo é suficiente para trazer saciedade. Se Jesus não for suficiente, se você precisa de outras coisas além de Jesus, isso provavelmente mostra que você não confia plenamente em Jesus. E por último, vida de devoção sincera. Nós temos que ser intencionais em viver dessa maneira, porque essa é a atitude daqueles que de fato estão vivendo fidelidade ao Senhor. Tá certo, meu povo? Vamos orar? Vamos colocar tudo isso aí diante de Deus. Se você puder, pare aí um instante aquilo que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Querido Deus, Pai de amor, Deus de graça, Deus de toda misericórdia, Senhor, nós queremos nesse momento nos colocarmos diante do Senhor, diante da tua graça, do teu amor, para reconhecer que por causa do pecado somos infiéis ao Senhor. Desobedecemos a tua palavra, não confiamos no Senhor e nossa vida de devoção não é sincera. O pecado faz isso. Por isso é que buscamos o Senhor nesta manhã, na confiança que temos, Pai, de que o Senhor nos ouve e de que o Senhor nos ajuda. Por nós mesmos, não conseguimos vencer essas coisas, mas com a ajuda do Teu Espírito, com o derramar da Tua bênção, da Tua misericórdia, da Tua graça, cremos, meu Deus, que vamos superar essas barreiras e viveremos, meu Deus, em fidelidade ao Senhor, porque a obra da cruz, ela é significativa para nós mesmos e ela pode mudar completamente o nosso interior. E por isso nós oramos. E oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém, meu povo? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima, uma excelente terça-feira. Fiquem com Deus.